Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do conteúdo e ative o sininho para vocês receberem as notificações referente a todo o conteúdo aqui do canal. Amigos, hoje é dia de jogo do Vasco da Gama. Portanto, a partir desse momento, a gente grava o pré-jogo. Quem gosta de estatística, histórico, a gente vai traçar um prognóstico também. Vamos falar sobre a atualidade. Fica aqui. Esse confronto entre Vasco da Gama e Goiás, ele é rico em história. E a partir desse momento a gente vai analisar este confronto aqui. Hoje, o Vasco vai enfrentar o Goiás. Até hoje, foram 46 jogos entre Vasco da Gama e Goiás, com 22 vitórias do Vasco da Gama, 11 derrotas e 13 empates. Portanto, o Vasco da Gama tem supremacia nesse confronto. O primeiro jogo entre Vasco da Gama e Goiás aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1973, onde o Vasco da Gama foi derrotado pelo Goiás pelo placar de 1-0. O último jogo neste confronto aí, ele ficou marcado pelo aquele gol lá do Henriquez contra, no último minuto de jogo, e o Vasco empatou em São Januário. Vamos lembrar aqui que ano passado o Vasco da Gama também enfrentou o Goiás lá em Goiânia, onde o Vasco venceu com um gol do Marco Júnior, né? Alguns confrontos aí emblemáticos envolvendo Vasco da Gama e também Goiás, né? Vasco e Goiás já foi aí objeto de vaga de Copa do Brasil em 2013, onde o Vasco da Gama foi fazer o primeiro jogo lá em Goiás, perdemos por 2-1. O Vasco levou esse jogo para o Maracanã. O Vasco venceu por 3-2. No entanto, na soma dos resultados, o Goiás acabou passando, até porque fez mais gols jogando fora de casa. Em 1989 aconteceu o maior placar da história, né? 4-1 para o Vasco da Gama. Esse jogo ficou muito marcado, foi muito emblemático, porque foi a estreia do Bebeto com a camisa do Vasco da Gama. E o Vasco foi muito bem nesta partida, né? O Bebeto, ele fez um golaço de falta, né? O Célio Silva, o zagueiro também, fez um gol de falta. O Bismarck faria o outro gol e o Mazinho, né? E o gol do Goiás foi aquele gol do Túlio Maravilha, que também foi um golaço de fora da área, até com falha do goleiro do Vasco da Gama naquela ocasião, mas o Vasco saiu aí vencedor. A atualidade das duas equipes é básica, né? Goiás e Vasco da Gama passam por momentos difíceis, dentro de campo e fora de campo, as equipes aí endividadas, portanto é uma decisão de campeonato para ambas as equipes. Goiás precisando vencer, Vasco da Gama também, né? Em jogo cerca de 3 milhões de reais, e o Vasco precisa aí de tal ritmo porque o jogo é no Caldeirão. O Goiás vem muito mal no campeonato goiano. O Goiás até aqui fez 9 jogos, né? Com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Goiás está atrás do Atlético Goianiense e também do Jaraguá. Ou seja,
O Vasco é pleno favorito pela camisa, pela história e também pelo momento, embora o Vasco não esteja fazendo também partidas agradáveis esse ano. Aliás, até agora nenhuma partida encheu os olhos. O técnico Abel Braga muito ameaçado. Pode ser o último jogo hoje do técnico Abel Braga. Muita pressão. Mas o Abel Braga, ele vai contar com o reforço aí do Guarim. O Guarim vai para a partida, ainda com o dedo imobilizado. E o Vasco deverá colocar em campo Fernando Miguel, Pikachu, o Erle e também Castan, Henrique, Andrei, Raul e o Guarim, Vinícius, Marrone e Germancano. Esse deverá ser o time do Vasco, só vai mudar se acontecer algum problema. A equipe também do Goiás vai contar com jogadores aí voltando de contusão. O goleiro está confirmado para esta partida. E eu espero que o Vasco da Gama possa efetivamente vencer. Precisa fazer gols, corrigir esse problema aí de finalização e, se possível, não tomar. Porque a Copa do Brasil é jogo aqui, jogo lá. Na outra semana o Vasco já decide a sua sorte lá em Goiânia e lá o jogo promete ser mais complicado. Então é bom que o Vasco vença aqui de 2-0, 3-0, que o Vasco faça um placar para que realmente possa ir com certa vantagem e ter um ambiente bem tranquilo para poder enfrentar a equipe do Fluminense no próximo final de semana, né? A gente vai fazer a transmissão desse jogo, a narração. Conto aqui com a audiência de todos vocês, tá bom, meus amigos? E esse aí foi o pré-jogo, a gente dividindo o nosso conhecimento com o torcedor do Vasco. Abraço a todos, Vasco neles e estamos juntos. Valeu!